Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre a vitória do Grêmio na Sul-Americana contra o último colocado do Campeonato Paraguaio. Imaginávamos por isso, quem sabe, que a vitória do Grêmio seria um pouco mais facilitada, mas o que a gente viu ainda é um time em construção que comete muitos erros defensivos e ofensivos, mas principalmente defensivos, citando claramente o exemplo do Gemerson, que a gente vai ter que falar muito sobre ele nesse vídeo, mas assim, era um Grêmio do Quinteiros que começou com algumas novidades. A gente tem a volta do Cristaldo no time titular, do Dodi também, o Arezzo sendo mantido como centroavante, o Bright White surpreendentemente nesta semana já voltou a treinar e já foi relacionado e hoje inclusive fez o gol que decretou a vitória do Grêmio. Então era um Grêmio recheado com algumas peças, também com o João Pedro na lateral direita, a imprensa a semana inteira aí falando que o Igor Serrote seria mantido como titular, que por problemas defensivos o João Pedro seria o terceiro jogador na hierarquia da lateral direita. E o que a gente viu é uma informação errada então, porque o João Pedro, graças a Deus, que na minha visão pelo menos é o melhor lateral direito do Grêmio, está mantido como titular novamente. Afinal de contas o João Lucas tem sérias limitações e o Igor Serrote claramente ainda não parece pronto pelas dificuldades defensivas e por mais que tenha um bom jogo de corpo assim, mas pô, não é um cara que agrega muito ainda ofensivamente, é muito jovem ainda, então claro que tem ainda uma barra para ele conseguir evoluir. O Grêmio hoje que começou então mal, como eu disse, muitos erros defensivos, o Grêmio levou um gol que para nossa sorte estava anulado com 13 minutos e pouco de partida, enfim, o Grêmio claramente se mostrando desatento nesse aspecto, mas assim, as coisas aos poucos foram surgindo, até então ter o lance do pênalti logo com 15 minutos, o cruzamento ali do Arezzo pro Cristaldo, que inteligentemente entrou na área naquela altura e conseguiu cavar, não, né, pô, de fato foi pênalti, o chute do jogador do Sportivo Luqueno, e aí a gente vê então o Arezzo conseguindo fazer o quinto gol dele na temporada, de pênalti, é verdade, mas bateu bem, mostra confiança, não é a primeira vez que ele faz um gol de pênalti pelo Grêmio, goleiro para um lado, bola do outro, bateu bem, e o Grêmio consegue fazer 1-0, o próprio Arezzo, inclusive, que teve uma oportunidade depois que, porra, não é que não podia ter perdido, mas era uma oportunidade que ele podia ter finalizado melhor, uma jogada interessante que o Grêmio consegue fazer ali da direita pro meio campo, faz o passe então ali pro Arezzo que acaba finalizando por cima, mas o Grêmio se mostrava pelo menos competente, levemente competente nos aspectos ofensivos, embora, claro, não conseguia transformar isso em gols, apenas em sensações de perigo e, claro, algumas oportunidades, rondadas na área, atacou bem pelo lado direito com o Pavon, esqueci de falar ele nas novidades ali, mas o Grêmio atacou principalmente com o Pavon, mas assim, é ruim ver o Pavon com a camisa 7 do Grêmio. Muitos erros, muito mais erros do que acerto. Para cada 10 bolas que ele recebe, ele erra 8, acerta 2, sabe? E são acertos assim que nem se transformam em gols. É mais um cruzamento para a área quando ele não perde a bola, quando ele não inventa de fazer alguma coisa que ele não consegue. Infelizmente, mais uma partida muito abaixo dele. Pelo outro lado, então, a gente tem o Amuzu, que acho que foi melhor dentro das características que se propõe a fazer, de bastante velocidade, cruzamentos para a área. Foi assim que o Grêmio conseguiu ganhar do Atlético Mineiro no final de semana, então assim, ainda dentro das características, entre uma ponta e outra, o Amuzu é muito superior, muito à frente ao Kishan Pavon. Rapaziada, o Grêmio então sofre um gol de uma maneira inacreditavelmente pouco inteligente do Gemerson, para não falar uma coisa pior, porque assim, o jogador que dá as costas pra bola, cara, é inacreditável que o Grêmio tenha sofrido um gol dessa forma do Frederico Santander, o nome do centroavante dos caras, né? O Volpi nada pôde fazer, enfim, o cara bateu bem, deslocou bem o goleiro, mas assim, uma desatenção do Gemerson, já não é a primeira vez, já vem acumulando, infelizmente, falhas dele, teve aquela expulsão contra o Juventude, já teve alguns outros erros também pontuais, já é um cara que não tá agradando bem a torcida e hoje ainda faz um lance muito infeliz como esse, de ter dado as costas pro lance e o cara, impedimento... Lateral não tem impedimento, o Santander, então, Frederico Santander, recebe a bola e consegue fazer esse gol no Volpi, o Grêmio, então, paga o preço por essa desatenção do seu zagueiro e parece que não soube aceitar bem o fato de levar um gol. O Sportivo Luqueno ainda conseguiu pressionar um pouco mais, enfim, ainda pelas limitações do time, sem conseguir criar oportunidades claras contra o gol do Volpi, é verdade, mas criando chances contra o Grêmio. E o Grêmio, pelo contrário, parecia que só queria que acabasse o primeiro tempo. Ainda teve algumas oportunidades, é verdade, mas assim, nada muito concreto. Veio o segundo tempo, então, e a gente imaginava um Grêmio um pouco mais agressivo e até conseguiu, em alguns momentos, ser, mas a coisa melhorou apenas quando o Quinteiros colocou dois jogadores do time titular. Claro que entre eles não, né? Os que eu me refiro são o Bright White e o Christian Oliveira. O Edenilson, que não é considerado titular, mas também acho que entrou numa função ali mais interessante no lugar do Cristaldo, que não fez um jogo bom, mas foi decisivo, afinal foi ele que sofreu o pênalti, então a parcela dele na vitória do Grêmio ele acabou conseguindo ter. O Vila Sante também achei um pouco mais apagado no jogo de hoje,
O principal destaque, claro que foi quem entrou e fez o gol, que é o Bright White. Rapaziada, ele tem uma noção muito diferente realmente dos outros. A gente sempre destacou ele pelas características de posicionamento, mas também de boa finalização, mas hoje na cabeçada, foi uma cabeçada nível extra classe que ele fez. A jogada que vem sendo construída pelo meio, a bola vai então pro Christian Oliveira, que cruza na cabeça do Bright White e ele dá uma impulsionada para cabecear forte aquela bola, tirando completamente do goleiro, dando a vitória pro Grêmio, que olha só, foi sair lá perto dos 80 minutos, para vocês terem ideia. O Grêmio sofreu para ganhar essa partida. Produziu pouco ofensivamente, assim, criava algumas oportunidades, soube fazer algumas jogadas minimamente interessantes, mas muito, muito, muito longe pelos jogadores que tem, que o Grêmio ainda pelos jogadores que tem, que o Grêmio consiga transformar isso em mais oportunidades. O Gustavo Quinteiros parece que ainda não conseguiu acertar a mão desse time, infelizmente, a gente tá ficando até preocupado com isso. O Grêmio ganhou de uma forma do Atlético Mineiro contando muito mais com a sorte do que com o juízo, porque sofreu muito, especialmente nos primeiros 20 minutos, e hoje, novamente, sofreu contra um time que é o lanterna do Campeonato Paraguaio, que tá muito distante de ter o nível minimamente perto do que é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é de abrir o olho, por mais que a gente tenha que ficar feliz com a vitória, pô, mais uma vitória seguida e tal, ganhou na competição sul-americana que está disputando nesse ano de 2025, mas é uma partida para abrir o olho porque o Grêmio, infelizmente, não consegue praticar um futebol vistoso. Muito longe disso, pelo contrário, quando pegar um time mais forte a coisa tende a ser sofrível, com muito drama. O Grêmio me parece um time ainda que não tem uma dinâmica boa, não consegue fazer um bom dinamismo no meio campo para conseguir controlar as ações do jogo. Pressionou hoje porque era um adversário muito mais fraco e claro que o Grêmio sabia que teria que vencer esse jogo. A gente até imaginava, quem sabe, um placar um pouco maior, mas olhando para o que a gente tem dentro de campo, e não falo dos jogadores, mas sim do que a gente tem como tática, como um comportamento dentro de campo, cara, complicado de assistir, sinceramente. Eu esperava mais do time, mas pelo menos a gente vai poder dormir feliz com a vitória, olhando pelo lado do copo meio cheio, mas olhando pelo lado mais racional, como um torcedor e também analisando um pouco o jogo, falta muito ainda pra esse time. Falta muito. E agora o Grêmio tem uma sequência no Brasileirão também, que o próximo jogo já é fora de casa, né? Vai ter que pontuar. O Grêmio não pode se dar o luxo de começar mal o Brasileirão. A gente viu o que aconteceu quando o Grêmio começou com nenhuma vitória nos primeiros 8 jogos em 2021, no ano da queda. Claro que agora o Grêmio já ganhou o primeiro jogo, já é uma trajetória que eu espero que seja diferente, mas assim, o Grêmio não pode dar mole nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Tem que somar ponto, a todo custo. Enfim, rapaziada, é isso. O Grêmio soma seus primeiros 3 pontos então na Sul-Americana para nossa felicidade e um pouco de preocupação também, mas o dever de casa, fora de casa dessa vez, acabou sendo feito. Se gostou do vídeo então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.